Olá, passando mais uma vez para falar, logo após essa mesa de pesquisa em História da Educação na Bahia, de 3 livros relacionados a essa temática, né? 3 livros que podem ser adquiridos em formato e-book, né, pela internet. Bem, dois são de 2018 e um de 2019, né? O primeiro é o Museus e Lugares de Memória, um livro que eu organizei com a professora Ana Molina, da Universidade Estadual de Londrina, né? São uma série de artigos que discutem educação patrimonial, museus em diversos aspectos, né? E nesse livro nós discutimos o livro didático como um lugar de memória. É uma discussão que eu faço com a professora Antonieta Miguel, onde nós discutimos nesse artigo um pouco como a história dos povos indígenas foi vista desde o final do século XIX ao longo da Primeira República em alguns manuais didáticos, né? A gente passa um pouco, pega alguns manuais didáticos pós a Primeira República, mas a ideia é mostrar como alguns discursos se tornaram recorrentes na historiografia e se cristalizaram, né? Visões equivocadas sobre os povos indígenas que foram se perpetuando nos manuais didáticos, né? Um outro livro que é também interessante, esse foi organizado pela professora. O primeiro, esse Museus, é pela editora Paco. Esse que eu vou falar agora foi organizado pela professora Antonieta Miguel e pela professora Vânia Muniz. Nesse eu faço um prefácio, né, nesse livro, que é o História da Educação e Ensino de História, Diálogos e Possibilidades de Pesquisa. É um livro também muito interessante, que abre uma série de discussões significativas para entender o campo, para entender essas discussões relacionadas à história da educação e também ao ensino de história, né? Esses 2 livros foram publicados em 2018. Um outro também muito interessante, que foi publicado em 2019, é o Pesquisa em História e Educação, Desafios Teóricos e Metodológicos. Esse foi publicado pela CRV e nele foi publicado pelos professores Genilson Ferreira, Iracema Oliveira e Maria Sigmar Coutinho, né? Foi uma organização, e nesse nós temos, eu e a professora Antonieta Miguel, um artigo onde nós discutimos o uso das revistas pedagógicas e dos jornais na história da educação. A gente tenta traçar um panorama de possibilidades através das revistas pedagógicas e dos jornais e de como eles podem ser utilizados adequadamente na pesquisa e na produção de conhecimento relacionado à história da educação. Bem, são esses três livros. Recentemente, também em 2019, final de 2019, eu organizei um Caminhos da Educação na Bahia, né, com uma série de artigos sobre escola normal e instituições escolares de uma maneira geral, diversas temáticas sobre formação de professores, que tem um artigo meu também sobre eugenia na República. Esse foi pela editora da UFES, esse não tem formato e-book. Se alguém tiver um interesse, manda uma mensagem, né, e eu digo como é que ele pode ser disponibilizado. Esse foi publicado no final de 2019 pela editora da UFES, Caminhos da Educação na Bahia. Bem, são esses livros mais recentes e que a gente, na verdade, acaba tentando oferecer um leque de possibilidades, incorporando o que é mais importante, uma série de jovens pesquisadores e pesquisadoras que vêm produzindo conhecimento também relacionado ao nosso grupo de pesquisa, ao GD de História da Educação que está na AMPU, aos grupos de pesquisa que a professora Antonieta mantém na UNEB e que cria uma rede importante de pesquisa sobre a história da educação na Bahia. Então, espero que vocês possam adquiri-los e entrar em contato com essas discussões, tá bom? Um grande abraço.